Olá! Pois bem, eu quero te fazer algumas perguntas para que você possa refletir sobre elas, ok? Primeira coisa, eu quero que você pense no seguinte: quais as tarefas que você gosta de fazer e que você faz bem? Pensa nisso. Pode ser tarefas no campo profissional ou pessoal. O que você gosta de fazer e faz bem, ok? Agora eu quero que você pense em tarefas que você não gosta de fazer, mas que você faz bem. Então, quais as tarefas que você não gosta de fazer, mas que você faz bem? Sei lá, planilha de Excel, atender clientes, viajar, dirigir, cozinhar. Ok. Agora eu quero que você pense em tarefas que você não gosta de fazer, mas que você faz muito bem. Então pense em coisas que você não gosta e que você não faz bem. E por último, eu gostaria que você pensasse naquilo que você não gosta e não faz bem. Então eu estou fazendo com você um exercício que a gente usa no coaching sistêmico, que chama matriz motivacional. É muito comum a pessoa me procurar e tá indecisa na sua carreira, indecisa na sua profissão, ou às vezes ela tem perfil de empreendedor e está trabalhando com carteira assinada, ela não tem condições, ou ela acha que não tem condições de ser empreendedora. E quando a gente faz essas perguntas, né, na hora da sessão, é muito comum a pessoa se perder, porque ela não pensa sobre isso, né? Nós fazemos muita coisa no nosso dia a dia, e às vezes por anos a fio, sem gostar daquilo que a gente está fazendo, né? E sem priorizar aquilo que a gente faz por prazer. Dessas tarefas, é interessante entender, depois que você faz essa reflexão, é importante você entender quais tarefas você deve continuar a fazer, quais você pode delegar para uma pessoa fazer, quais aquelas que você não faz bem, mas você gostaria de fazer, e quais aquelas que você realmente não gosta de fazer. Pois bem, eu quero contar uma história para você para ilustrar isso hoje. Há pouco tempo, isso aí deve ter cerca de 2 meses ou menos, eu recebi um empreendedor. E o que me chamou a atenção dele é que conversa vai, conversa vem. Já tinha atendido o sócio dele, né? Eles são sócios de uma empresa, e sabia dessa empresa, mas eu não sabia os detalhes. E esse empreendedor, quando eu conversei com ele, e de repente surgiu um assunto em que eu disse que eu tinha um iPad que já estava abandonado. Foi o primeiro iPad, é o iPad 1. Eu acho que quando eu comprei esse iPad, foi assim que saiu, deve ter sido 2011, 2012. E um dia, 4 anos atrás, eu toda exibida com esse meu iPad na Argentina, ele cai e apagou tudo. De lá para cá, eu já fui em várias empresas que consertam telefone, celular, iPad. As pessoas olhavam para ele e falavam para mim, não tem jeito, acabou. Pois bem, conversando com Douglas Sabino, ele é proprietário da loja do Sapo, que é essa loja aqui que vocês devem ter visto, né? A mais nova eu vi outro dia lá no Boulevard, bem pertinho do Carrefour. Conversando com ele, ele falou, Cleise, traz esse iPad, nós vamos dar um jeito. Eu falei, Douglas, mas eu nem tô precisando disso. Não, eu faço questão, eu quero, vou ver o que está acontecendo. E pasme, ele levou o iPad, ressuscitou o iPad. O Douglas, para mim, passou a ser exemplo, porque às vezes eu atendo pessoas, e já atendi
um especificamente que falou para mim assim, o Cleise, eu vendo uma coisa, mas que eu não acredito no que eu estou vendendo. Se você não acredita no que você está vendendo, se você acredita no que você, se você não acredita no que você está fazendo, como que você vai levar isso para os outros? E aí o processo se instalou, né, da terapia sistêmica com o Douglas, e eu o convidei para essa live de hoje. Então, com muito carinho, com muito respeito e admiração, que eu trago para vocês agora. Eu vou chamar o Douglas aqui para entrar na nossa conversa. Um minutinho. Aqui está. Esse. Douglas. E aí, joia? Então, Douglas, obrigado por aceitar meu convite, né? A primeira vez que eu estou fazendo essa live, e como eu já falei algumas vezes, você me deu força para isso, né? Vamos para o digital, nascer de novo, estou engatinhando. Ô, Douglas, mas eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal e nos contasse qual foi o motivo, qual a motivação que te levou a me procurar? Oi. Você me avisa. Se minha internet está muito boa, mas Olha, tá travando aqui. Eu não sei se o pessoal está sentindo isso, eu Douglas. entrei numa outra rede. Tá travando, pessoal? Ô, gente, hoje eu estou de Entrei numa óculos, outra eu tô rede achando aqui, vê se ótimo que eu melhorou. leio Pode ser tudo. minha Hã? internet. Ao vivo é assim, né, Cleice? Tem jeito. Mas Pera vamos aí, lá. eu acho que agora melhorou. Ah, eu acho ótimo quando desses problemas com esses experts em tecnologia. Eu acho Acho que agora ótimo. melhorou. Se não tiver, a Mas gente vamos muda lá, aqui de novo. Tá Douglas. travando ainda? Não, Eu acho que eu alguém vou ter disse que que está mudar de travando lugar aqui então, sim. O viu, Bruno Cleice? também falou que está Deixa eu travando. sair, deixa eu ver. Não sou eu, pessoal, não sou eu, Fui viu? É eu, o pessoal. Ó, falou que Douglas que está tendo melhorou. dificuldade. Vamos ver. Vamos Se lá, Douglas. travar de novo, Ah, diz o Cleice, Bruno que aí eu voltou. mudo de local O aqui. Bruno falou que melhorou. Aqui não, o Então, Douglas beleza. não. O Bruno falou que melhorou. Então, vamos O embora. Rafa Batista também falou que melhorou. Ok. Gente, vocês perceberam? O problema é do Mas Douglas, hein? problemas Douglas. acontecem, né, Cleice? Temos que resolver, é isso aí. Mas vamos lá, Cleice. Primeiro Eu eu acho queria te ótimo. agradecer, né, em público aqui, pelo trabalho que a gente está fazendo junto, né, por tudo que você tem me ajudado aí. Tem sido muito prazeroso, né? Depois a gente conta em detalhes aí. A gente terminou o trabalho e vamos continuar agora no próximo ano, aí, se Deus quiser. Mas obrigado pela história aí, né? Eu estava aqui vendo. Obrigado pelo jeito que você falou, né? Pelo carinho e tudo mais. Eu fico feliz. E é verdade, né? Ao longo da conversa, a gente vai falar um pouco mais, né? Do meu dia a dia, da trajetória e do empreendedor, né? Que você conhece bem, já trabalhou e trabalha com vários. Mas te respondendo, Cleice, então, igual você falou, né? O Matheus já tinha feito um trabalho com você. Então, para quem não conhece, o Matheus é meu sócio, meu amigo, parceiro. E querendo ou não, né? Assim, a relação de um sócio ela é muito próxima, né, Cleice? Então, a gente já teve, né, a gente é muito próximo, muito amigo, então ele dividiu comigo. E além do Matheus, eu também, né, já tive a indicação do Carlos, do Carlão, que é outro cliente seu, outro empreendedor, né, coincidentemente, um grande empreendedor. E aí já tinha um tempo que eles tinham falado comigo, Cleice, e aquele negócio ficou na minha cabeça, Com né? certeza. E igual eu te falei, a gente vem num processo, falando a gente, eu, Sim. Matheus, o próprio Carlos, e a gente divide muito histórias e conversa bastante e tal. A gente tem vindo num momento de evolução, autoevolução, autoconhecimento muito grande, investindo na gente, tentando buscar ser uma pessoa melhor, nos conhecer mais e tudo mais. Então já tinha um tempo que eu estava para te procurar, e aí não sei se aconteceu alguma coisa, né? Eu sou muito ligado à energia e lei da atração. Acho que eu tive algum estalo, alguma coisa que eu precisava melhorar, que eu precisava me conhecer mais. Eu falei, Matheus, inclusive já tinha me mandado seu contato tipo, há um ano atrás, sei lá. Falei, cara, me indica de novo, qual que é aquela terapeuta, coach que você fez mesmo? E aí ele me mandou, e aí no mesmo dia eu te chamei, a gente fez aquela primeira sessão ali. Então foi esse, né? Te respondendo, foi a indicação
do meu sócio, do meu amigo, e essa necessidade e momento que eu estou vivendo, onde eu tenho tentado buscar evoluir a cada dia, me tornar uma pessoa melhor, me conhecer mais. Então, eu acho que veio muito a calhar aí. Ótimo, Douglas, muito bom. Tá. Das sessões que nós fizemos, né, Douglas, que o processo foi, a princípio, 6 sessões, né, experimental, para Sim, fazer um diagnóstico. E, às vezes, na experimental, ela surpreende a pessoa, porque, principalmente o empreendedor, empresário, ele chega a me buscar querendo resultados para a empresa, né? Ele quer o foco na empresa. E, às vezes, ele se surpreende porque eu não vou de imediato na empresa, né? Como eu sou consteladora, eu verifico primeiro se esse paciente ou se esse cliente veio de um sistema disfuncional, né? Que foi o seu caso, que nós não vamos entrar em detalhes. Mas a sua primeira sessão já foi exatamente. a constelação, né, Douglas? Depois nós fizemos mais 5 sessões, e agora você já está na fase do pós-coach, né? Que é mensal, e que a gente já está olhando a Exatamente. empresa de uma outra forma. Né? Mas eu queria, então, que você contasse, comentasse com as pessoas, né? Nós não vamos entrar na particularidade, que tudo que a gente conversa lá no consultório é confidencial, mas em linhas gerais, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Primeiro, Douglas, eu gostaria de falar que essa expressão coach, eu costumo dizer que ela está muito prostituída, porque as pessoas subdividiram coach em business coach, life coach, coach da mulher, coach do emagrecimento. E no final, quando o coach, que é o cliente, tem uma questão emocional, esse coach da linha americana, nada contra, mas ele indica uma psicoterapia ou então uma psicanálise, né? Um trabalho emocional com o coach. Então, parece, né, a sensação que as pessoas me procuram, assim, Cleis, eu já fiz coach, mas não adianta. Eu não tive bons resultados, né? Não dei conta disso. Então, veja bem, o meu trabalho ele vai além do coach sistêmico, né? Porque eu vou trabalhar o sistema da pessoa e vou fazer algumas intervenções com outras ferramentas da mente humana, né? Então, nesse trabalho que a gente tem feito, Douglas, eu queria que você contasse qual sessão foi mais impactante para você. Perfeito. Explicasse isso Então, para as Cleice, pessoas, o acho que todas foram porquê. muito intensas, né? E muito, né? Não sei se é prazeroso. Todas tiveram um papel muito importante, né? Dizendo assim. Mas, francamente, uma das que mais me chamou a atenção e mais me impressionou, por incrível que pareça, foi a primeira sessão, na verdade, a pré-sessão a que a gente fez ali antes de iniciar, a que a gente fez online. Não sei se você lembra, igual você explicou aí, pessoal. Então, a gente fez uma inicial, que era ali como se fosse para a gente se conhecer, para ver se faria sentido para mim ou não, né? Como se fosse um. Ah, vamos fazer um copo para te apresentar. E aí, antes disso, você tinha me mandado um questionário, eu preenchi. E nessa sessão, não sei se você se recorda, a gente analisou a roda da minha vida, né? E aí a gente foi analisando ali, né? Como se a nossa vida fosse uma roda. E a gente tem vários pontos, né? Ou seja, várias catéteres ali, sei lá como se diz. Então, assim, posso até falar um pouquinho. Essa foi a que mais me impactou, Cleis, porque ficou claro para mim, e eu já sabia um pouco, obviamente, né? E aí eu acho que a gente está vivendo um momento aí, esse de pandemia, bem complexo. E eu, como empreendedor, e eu sempre fui muito workaholic, né? Assim, sempre gostei de trabalhar muito, sou perfil totalmente executor, gosto do que eu faço e quero fazer o melhor, quero entregar e tudo mais. E aí veio a pandemia, trabalhando cada vez mais. E nessa sessão, você me mostrou e provou que a roda da minha vida não estava tão harmônica, que tinha coisas, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu estava nota 10 em algo e nota 5 em outra. Nota 9 em algo e nota 3 em outra. Ou seja, na hora que vai fazer a roda, ela não é uma roda, né? Ou seja, ela vai e vem, ou seja, a chance de dar algum problema ou de quebrar, de cair, sei lá, né? Qual palavra você queira usar. E aquilo me impactou muito,
porque, querendo ou não, no dia a dia, você não percebe que você está em falta em algumas partes da sua vida. E aí eu falei, ô Cleice, e com essa vontade que eu tô te dizendo, de querer melhorar, de querer evoluir, eu falei, ô Cleice, pode marcar aí, amanhã você tem vaga ou não? E aí foi quando a gente começou, e aí teve outras duas, né? Depois, se você quiser entrar em detalhes do que é feito em cada sessão, mas a sessão que a gente fez foi a primeira, né? Até queria saber com você o motivo de você ter escolhido a constelação familiar para a primeira, mas eu gostei muito. E na quinta ou na sexta sessão foi quando a gente decidiu e escreveu, desenhou a minha missão de vida, também foi muito impactante para mim. Eu saí do seu consultório assim com uma energia incrível, né? Muito feliz e certo de um propósito ali que estava meio... É algo que a gente meio que já sabe, mas quando você não define... Então, assim, foram essas três, mas resumindo, a primeira me impactou demais. Ou seja, se eu não tivesse prosseguido com você, eu já tinha ganhado um coach ali sensacional. Legal. Então, Douglas, por que eu fiz opção de trabalhar a constelação familiar com você, né? Naquele questionário que eu peço, é um formulário do Google que eu peço as pessoas para preencherem, eu já faço de forma proposital para saber se você veio de um sistema disfuncional. E aí eu percebi que você vinha, porque o que é essa disfuncionalidade? É quando o adulto, ele até acha que ele está bem resolvido na vida, a gente sempre acha, né, Cleice? Tão legais, mas eu faço uma pergunta assim. Eu faço uma pergunta assim. Quando você era criança, qual era a relação sua com o seu pai? E eu faço a mesma pergunta em relação à mãe. E ali eu percebi o que é disfuncionalidade. É quando a criança não sentiu, às vezes o pai deu até muito carinho, mas a criança, ela não sentiu a proteção do pai ou não sentiu o acolhimento da mãe. Então, eu não sei exatamente qual dos lados foram, mas eu vi que tinha uma disfuncionalidade. Então, às vezes, a pessoa dos adultos diz assim para mim, meu pai me dava carinho, mas era distante. É disfuncional. Quando é funcional, é quando o adulto lembra de que quando ele era criança, o pai colocava ele no colo, beijava e abraçava. Essa parte da sinestesia, do contato. Criança precisa disso. Quando eu falo de criança, eu estou falando de 0 a 7 anos de idade, a primeira infância. A criança que teve um pai que preocupou com a educação, que era atencioso e tudo mais, mas que não tinha o tato, ela vai crescer com essa disfuncionalidade. Se é homem, geralmente ele vai buscar esse carinho, esse afeto nas parceiras da vida. E se é mulher, ela vai buscar isso nos parceiros. Então, você deve conhecer algum casal, por exemplo, em que a mulher chama o marido de pai, o marido chama a mulher de mãe. Há uma disfuncionalidade. E já existe literatura sobre isso, mostrando como que nós somos dependentes de amor. Então, essa dependência de amor, de afeto, ela vem lá da infância. Quando a criança apanhou, às vezes o adulto fala assim, não, Cleise, eu tenho a personalidade que eu tenho hoje, é porque eu tomei uma surra quando eu tinha 3, 4 anos. E isso é consciente e racional. Ninguém gosta de apanhar. Aí tem uma criança interna ferida. E quando a mãe, ela que toma as rédeas da casa, lá na relação do casal, é aquela mulher proativa que decide tudo, o que comprar, o que vai fazer com o dinheiro, etc. e tal, a criança já percebe que a mãe, ela não sabe, mas a mãe está usando a energia masculina da relação. E como no processo sistêmico, isso é lá das constelações, nós repetimos padrões, é muito comum uma empresária, uma paciente me procurar, e quando eu falo assim, você com o seu marido, quem está usando a energia masculina? É aquela mulher proativa, empresária, empreendedora, que faz tudo.
Mas na relação a dois, ela quer mandar também. Aí o que, que o homem faz? Ele vai para a energia feminina. Aí ela se ressente, ela acha que ele não tem iniciativa, ela acha ele muito parado, não faz surpresa. Mas Sim. tudo isso é um processo do inconsciente. Então, Douglas, nós fizemos a constelação individual, né? Então, a constelação, a gente trabalha com um campo de energia, né? E foi muito interessante que geralmente as pessoas intelectuais, mais intelectualizadas, mais racionais, elas não dão muita confiança para aquilo que está acontecendo na constelação, não. Cleis, mas como? Boneco, etc. Tal, mas a energia está ali. E eu lembro muito bem que eu fiz a constelação com você, Douglas. Se você quiser contar isso, porque eu acho muito bacana, você foi embora. Passou o final de semana, aí quando você voltou para outra sessão, eu falei para você assim, Douglas, você percebeu alguma diferença na sua família? Então, Cleice, aí o que você falou, até Douglas? um pouquinho antes, o que eu acho que é bacana, tem muita gente ao vivo aí, talvez pessoas que já são seu cliente ou que pode vir a tornar. Uma coisa que eu acho interessante nesse assunto é que, querendo ou não, ninguém é perfeito, né, Cleice? Não tem ninguém que tem uma família perfeita, uma família linda, maravilhosa, que não tem nenhum problema, né? Inclusive, assim, eu acho que minha mãe deve estar até online aí, ou meu pai, não sei, os dois. A minha família... Minha mãe chama Sônia. Como que sua mãe chama? Como que sua mãe chama? Tá aí, Ah, já entrou, hein, Sônia? Meu pai Tudo Antônio, bom? Já passou aqui seu pai. Tá vendo? Eles são da era digital também, nunca é tarde. Estamos dois juntos, então tá. Vai ser até legal, Douglas, que talvez eles nem saibam disso que nós conversamos. Uma coisa que eu acho bacana Conta lá, é que assim, eu tive uma família tradicional, uma família linda, maravilhosa, e tá tudo certo, a gente sempre teve uma condição boa, enfim, se amou, viajou e tal, mas eu acho que nunca é perfeito, né, Cleice? E aí eu sempre tive um perfil, eu quis ir morar sozinho cedo, e a minha autonomia e tal, então eu acho que, né, por N motivos, e aí, lógico, o trabalho que a gente fez aí, ressignificando, relembrando o que aconteceu na infância. E talvez são coisas pequenas, né? Às vezes você citou uma coisa aí, né? Tem um lance da criança ferida, tem agressões e tal, mas talvez uma coisinha pequena que ficou lá no seu passado e que ele vem influenciando e talvez você é daquele jeito por aquilo, enfim, né? Não vem ao caso a gente entrar em detalhes, cada um tem suas particularidades, mas o que eu queria deixar aqui, e aí, não justificando e tal, mas para as pessoas entenderem é que talvez você tá aí, tem uma vida linda, maravilhosa, mas pode ir lá na Cleice que tem alguma coisa a melhorar, tem alguma coisa que talvez você precisa conhecer melhor e tal. Então não é só quem, eu vou lá porque eu tô sofrendo, chorando, não. Né, Cleice? Às vezes, né, e as famílias normais, dizem normais, as pessoas normais têm muito a melhorar. Mas aí citando, então depois que eu saí da primeira sessão, eu me recordo como se fosse hoje, a nossa sessão era toda quarta, né? Toda quarta-feira à noite. E aí... No final de semana, foi isso mesmo, no final de semana eu fui fazer uma viagem e tal, eu moro sozinho, né? Então, assim, moro sozinho. Os meus pais, por mais que eles são fortes, estão bem, mas eles, né, com esse tempo do Covid, a gente tem evitado um pouco, assim, eu não vou lá todo dia e tal, então vai um final de semana sim, outro não, quando vai sempre com muito cuidado. E às vezes, né, um final de semana ou outro mais corrido, ou seja, a gente não tem encontrado todos os dias. E eu tenho um perfil um pouco, né, não seja frio, mas assim, eu não ligo para meus pais todos os dias. Não que eu não gosto, tal, pelo contrário, mas a gente tem muita proximidade, muito intenso, mas a minha rotina é muito corrida, então acaba, às vezes, eu fico uma semana sem conversar com meu pai, com minha mãe, mas tá tudo certo. O dia que a gente encontra é sempre intenso e tal, mas assim que eu sair da sessão, e aí de forma intuitiva e tal, parece que vão abrindo portas, né, Cleice? Você vai ressignificando, você vai... Né? Não é que propositalmente você busca coisas, mas eu acho que vai acontecendo, e aí o que eu te contei que foi bacana, é que nesse dia aí que eu fui fazer a viagem, acho que foi na sexta, então foi na quarta, na sexta-feira eu fui fazer uma viagem, e aí eu fiz uma ligação com meu pai durante a viagem, na estrada ali, e a gente ficou, tipo, conversando mais de uma hora, sabe, assim, e eu não gosto muito de falar no telefone, normalmente é sempre bem rápido, manda um WhatsApp, ligação, e a gente ficou batendo papo, falando da vida, não sei o quê, eu falei, que isso, tipo assim, eu não me recordava a última vez que eu tinha feito isso, sabe? Eu falei, Cleice, achei estranho e tal, uma coisa positiva. E de lá para cá, várias coisas aconteceram, né? E aí, coisas pequenas, às vezes mesmo, de sentimento mesmo, necessidade de ligar, necessidade de mandar um presente, necessidade de agradecer e tal.
E nesse dia, você Ai, foi para um hotel do primo e você foi. trouxe Aí uns então eu fiz a mimos para o ligação para seu ele ali pai. e Eu eu fui achei no hotel ótimo. fazenda do meu primo aqui perto e tal. E aí eu trouxe um tanto de coisa para ele, pro meu pai, pra minha mãe também, ó, mandioca, limão. E aí eu fui juntando lá, catando lá, e trouxe uma malinha para eles, como se fosse um presente mesmo. Que talvez, né, assim, se poderia ter passado despercebido, mas eu senti a necessidade de trazer um presente, um mimo para eles. E aí eu falei, não, Cleice, eu tô achando que né, uma sementinha, alguma coisa, né, algo aconteceu aí, sabe? Sim. Então, gente, eu quero comentar essa passagem do Douglas, que é muito interessante. Primeiro, a constelação, ela não tem julgamento dos pais. A primeira lei da constelação familiar é a lei da hierarquia e da ordem. Tem precedência quem veio primeiro. Então, quem veio primeiro? Pai e mãe. Quando as pessoas ficam fora do lugar, vai ter alguns embaraços na vida. Então, é comum, por exemplo, o filho querer dar palpite na vida dos pais, do casal. Né? Ou então o filho achar que o pai já está mais velho, não entende, ele que entende. Quando acontece essa sequência fora do lugar, se é empresário, ele não consegue ir para a vida. Porque o que o pai, qual que é a simbologia na constelação do pai? O pai é aquele que leva para a vida. Então, tem pessoas que não saem do lugar, não param no emprego, as empresas também não conseguem ir para frente. É a relação com o pai. O pai é importante porque ele abre caminho. Então, se você não tem uma boa relação com o seu pai, você precisa ver isso, porque você não sai do lugar. E a mãe? O que significa a mãe na constelação? É sucesso e prosperidade, né? Quando você não tem uma boa relação com sua mãe, sua empresa vai falir, sabe? Você não tem abundância. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas como, Cleise? Minha mãe me batia, fazia isso, aquilo. Não importa. Isso é julgamento. Quando você acha que seu pai ou sua mãe não estão agindo do jeito que você gostaria, você se sente superior a eles. E quando você se sente superior, a sua vida não anda. Então, o que é reverenciar pai e mãe? Seus pais te deram o que eles melhor tiveram condições de dar. Outra coisa, você tem os pais certos para você. O que é reverenciar pai e mãe? É agradecer a vida que você teve. Entre milhares de espermatozoides, foi o único que fecundou o óvulo. Pronto, é agradecer a vida. Isso que é honrar e reverenciar. Então, quando você reverencia os seus pais, a sua vida vai se ajeitando. E é incrível, né? Às vezes a pessoa não acredita nisso. Tem pessoas que chegam depois disso, está com muita mágoa do pai e da mãe, então eu vou usar a PNL. É um conteúdo que eu venho estudando há mais ou menos 30 anos e aplicando na minha vida e ajudando as pessoas. O que acontece? A constelação ela traz clareza, mas o que resolve é a PNL. Então, muitas vezes eu uso um exercício, uma estratégia, uma técnica do perdão. Às vezes a pessoa fala, eu perdoei a pessoa, mas não esqueci. Então, você não perdoou. O verdadeiro perdão é quando você entende as intenções positivas da pessoa. Então, ali, depois daquela primeira constelação, da primeira sessão, eu vou lá na origem para buscar as causas. Depois disso, nós vamos trabalhando a cura da criança interna. E como que eu faço isso? Eu vou usar pressupostos da PNL, hipnose, regressão, mas de uma forma muito bem consistente, né? Não deixando a pessoa surtada. E hipnose não é nada daquilo do pêndulo, né? A gente está no estado de relaxamento tal, que às vezes o que aconteceu com a criança a 1 ano de idade está travando a vida dela.
atualmente. Então, é isso que a gente faz com muita suavidade, com muita sutileza. Então, eu falei, né, Douglas, da primeira lei da constelação. A outra lei é a lei do pertencimento. Todos pertencem, inclusive aqueles que não estão na vida, os abortos. Abortos voluntários, abortos provocados. Então, na constelação, a gente abre um campo e, às vezes, a pessoa fala assim, olha, lá em casa nós somos 2. Aí tem uma energia de um aborto. Esse aborto nem a mãe nem o pai sabia. E aí essa pessoa ela fica deslocada na vida, porque é a lei da ordem. Ela não é o primeiro filho, ela é o segundo filho. Então a gente tem um trabalho, e o trabalho de constelação, ele não tem nada a ver com o espiritual, é trabalho de energia quântica, do inconsciente coletivo, mas eu respeito a crença religiosa da pessoa. Se ela é católica, ela vai reconhecer, trazer para o sistema esse irmão abortado, esse filho. Se é evangélico de uma forma, se é espiritualista de outra. Eu vou respeitar a linguagem da pessoa. O fato é que depois que você coloca no sistema esse seu irmão, e aí é muito comum chegar em casa, a mãe, parece que do nada, comenta com a família. Ah, eu já tive um aborto, etc. Porque vem à luz. Bert Helling, que é o autor, o alemão de 94 anos, que catalogou essas leis sistêmicas, ele diz que o efeito de uma constelação familiar dura desde a hora que você fez até 2 anos. E eu tenho muitos feedbacks de pessoas que fizeram constelação comigo há mais de 1 ano e que me dão uns relatos muito interessantes e que veio depois da constelação. E assim nós caminhamos, né, Douglas? Douglas com esse entusiasmo todo, quando chegava quarta-feira, era 19 horas, e às vezes não tinha nem feito as refeições ainda, coisa que nós trabalhamos também, enfim. Mas nós fomos caminhando e quando terminamos, na 5ª sessão, muito interessante, Douglas, você hoje está pronto para a missão de vida. E olha, Douglas, eu não divulguei ainda, você já me autorizou, amanhã eu vou colocar no feed a sua missão de vida. Só que na hora que eu estou fazendo a missão de vida do Douglas, eu resolvi perguntar para ele sobre a missão da Loja do Sapo. Ele falou, Cleise, tem pena aí que eu vou olhar no celular. Então, não falo. Essa missão ela tem que estar decorada, ela tem que estar impactada. E aí, fizemos a constelação. Vocês vão ver que na constelação ele fala dele, fala dos pais, porque, pessoal, ancorem a energia dos seus pais. Você não é nada se não fosse seus pais, seus avós, seus ancestrais. E sabe aquela hora que a gente julga o pai da gente? Ah, faz isso, isso aí não está legal. Na hora que você julga, você se sente superior. E às vezes a gente fala, mas eu discordo do meu pai, porque eu não vou fazer isso com meu filho. Mas se você observar, nós estamos repetindo comportamentos de até 7 gerações antes de nós. E aquilo que a gente mais critica nos nossos ancestrais, que seja da nossa linhagem materna ou paterna, a gente repete. Não é comum você se pegar na vida e falar assim, tô igual meu pai, tô igual minha mãe. Então, não critique, porque na hora que você critica, você repete. Eu tenho observado que, às vezes, nós temos repetido, em honra aos nossos ancestrais, até as doenças. Então, vamos cuidar que eles sofreram muito mais do que nós. Nossa vida é leve. E quem é que busca constelação? Quem é que busca Cleise? Quem vai fazendo isso pela vida? São as ovelhas negras do sistema, não no sentido pejorativo. O Bert Helling diz que em cada sistema, né, o que é o sistema? Pai, mãe e filhos? Em cada sistema tem um buscador. Aquela pessoa inquieta, que pensa diferente. Mas é essa pessoa que, ao fazer uma constelação,
ela vai liberando os caminhos de quem está lá atrás, que às vezes a gente fica agarrado no passado, e vai liberando dos descendentes. Então, é muito interessante a constelação familiar. Aí acabou o Douglas do jeito dele. Ah, Cleise, mas já acabou. Mas é que eu quero fazer a constelação da minha empresa. Aí, acho que já foi na sessão de pós-coach, não é, Douglas? Foi na primeira de nós fizemos a primeira do pós-coach. Vamos lá. Vamos lá constelar a loja do sapo. Você quer contar o que você achou de importante e a partir daí, o que vocês conversaram, você e o Matheus? Você não teve tempo de conversar ainda, que foi recente. Na verdade, a gente vem vivendo um momento de evolução muito grande, né, Cleise, da empresa. Então, você até brincou aí da missão. De fato, ela não estava na ponta da língua, eu esqueci uma outra palavra, mas a gente tem construído nosso código de cultura, nossa missão. Talvez não está tão perfeita ainda, tem que ajustar, mas já então a gente vem evoluindo. Mas a constelação, assim como a familiar, ela me mostrou muitas coisas, né, que às vezes são bobas e que você acha que não tem valor, que você acha que é simples. Né? Você acabou de falar aí das leis, né, da hierarquia, do equilíbrio, do pertencimento. E aí, quando a gente foi elencando algumas coisas e visualizando, eu percebi o tanto de coisa que a gente precisa fazer e que a gente precisa, né, às vezes a gente faz não com uma intencionalidade, ou a gente não faz da melhor forma. Então, a gente conversou depois, sim. Eu e o Matheus somos muito alinhados e tal. Então, a gente bateu um papo e percebeu, de fato, que a gente precisa fazer algumas coisas, né? A gente precisa reverenciar mais as pessoas que estão com a gente. Por mais que a gente tenha uma equipe muito bacana, a gente tem uma família, mas intencionalmente reverenciar quem veio primeiro. Igual você me perguntou, qual foi um dos primeiros funcionários? Eu falei, é o fulano, é o Breno. Aí você falou, vocês já reverenciaram o Breno? Eu falei, não, Cleiton, reverenciei. Então, reverencia. Vocês têm feito eventos periódicos, têm dividido com o time isso, aquilo. Tá claro que a meta da empresa está dividida para todo mundo. Enfim, você me fez uma série de perguntas e me instigou bastante, inclusive questionando o nosso modelo de gestão, né? Nós, querendo ou não, somos gestores recentes, né? Tinha uma chefe minha que falava, e eu gosto muito, nós somos fiote ainda, né, Cris? Nós estamos saindo das fraldas agora. Então, a gente está aprendendo ainda muita coisa. E você colocou alguns questionamentos, colocou algumas perguntas que, de fato, deixou algumas pulgas atrás das nossas orelhas e que, às vezes, você ali na correria do dia a dia, né, digo por mim, e a maioria dos empreendedores, você está tão preocupado ali em correr, que muitas vezes você passa e nem olha para as pessoas, não dá um bom dia, ou, às vezes, tem uma pessoa da sua equipe que está sofrendo, que está com um problema simples, você nem enxerga, você nem ouve, enfim. E aí, né, me fez questionar algumas coisas da nossa rotina, não só do Douglas, né, que mais focado na empresa, a gente já tinha feito a do Douglas, mas da empresa em si. E aí a gente está falando de um momento bem desafiador, né, Cleiton? Um momento de fecha, abre, de cresce, não cresce, de demite, de pandemia. E aí foi muito interessante que de lá para cá, inclusive, a gente já tem feito algumas coisas, já tem repensado, desenhado, construído. Coincidentemente, entrou uma pessoa para cuidar das nossas pessoas mais, que é a nossa gerente de RH recente. Inclusive, eu falei com ela da constelação empresarial que a gente falou. Falei, fiz a constelação com a Cleita porque a gente precisa melhorar isso, isso e isso. Anota aí que a gente vai falar sobre isso depois. E, de fato, né, Cleice, uma empresa, ela tem pessoas, ela tem vida. Então, você me deu alguns exemplos, e muitas das coisas a gente acredita também, né? Eu e o Matheus somos muito ligados à energia, muito ligados às pessoas, à honestidade, fazer o bem, fazer correto. E às vezes, né, sendo bem verdadeiro e falando não só da minha empresa, mas da maioria, né, nós estamos falando aqui de empreendedor, de empresário, às vezes você fura uma fila ali e acha que ninguém está vendo. Às vezes você só nega um imposto e fala, tranquilo, ninguém está vendo, não é pouco, o Estado é grande, sei lá. Ou às vezes você faz uma demissão com um funcionário, né, que é algo comum, acontece no nosso dia a dia, né? Quem não demitiu ainda, um dia vai demitir, mas você esquece que ele tem uma família, tem uma pessoa, você tem que fazer aquilo, tem que fazer, tem, mas de uma forma correta, de uma forma verdadeira, de uma forma justa e tudo mais. E aí isso me trouxe muitos aprendizados, né? Muitas coisas a gente já fazia, muitas coisas não, mas me trouxe vários, né, to-dos, assim, vamos falar, né? Eu adoro papelzinho. Então, eu anotei um tanto de coisa depois da sessão, no meu bloco de notas ali, nas nossas anotações de cada sessão. E, sem dúvida, eu tenho certeza que a gente vai continuar isso aí, né, nos próximos meses.
mas eu não tenho dúvida que foi Sim, muito sim. importante para a evolução da nossa empresa, né? E pode parecer que não, assim como na pessoal, familiar, que é, eu acho que aquele exemplo de abrir portas, né? Aham. Parece que tem um peso nas suas costas ou em algum local e você não sabe o motivo, e aí parece que vem um estalo e um simples agradecimento e um simples sentimento que estava guardado ali, preso, ou ressignificar algumas coisas, parece que abre portas gigantescas e vem oportunidades que você pensou que já estava desistindo ou pensou que não era capaz. Então, assim, é surreal mesmo o que acontece e no curto prazo, né? Eu acho que o principal, você pode falar melhor, esse lance da PNL, da mente, porque querendo ou não, tudo está na mente, né? A forma com que você enxerga, a forma com que você pensa, talvez é o mesmo local, é Sim, o mesmo sim, ambiente, sim, mas a sim. forma com que você vê é Aham. diferente e aquilo acaba mostrando coisas que você não estava enxergando. Então, foi muito bom. Talvez até, lógico, né? O familiar foi muito Verdade. bacana e tudo mais. Olhei muito pro Douglas, o Douglas está evoluindo, mas o empresarial me mostrou coisas surpreendentes, porque às vezes a gente está acostumado a olhar a DRE, né, Cleice? A gente olha só a DRE, olha o número, olha o valor, e você esquece de Sim, algumas outras coisas que estão sim, muito ligadas sim. ao que você falou, de Verdade. equilíbrio, de pertencimento, de hierarquia, que simbolicamente, Sim. talvez um quadro que você vai colocar na Uhum. recepção da sua empresa, numa sala, pode trazer bens que você não tem noção, né? E você citou os exemplos. Uhum. Ok. Sim, sim. Então, é muito importante, né, nesse seu depoimento, frisar que as leis da constelação organizacional são as mesmas leis da familiar. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, quando eu te perguntei, né, agora a loja do sapo, para mim, ela tem uma outra, vejo com outros olhos. Inclusive, outro dia eu estava lá no Boulevard, eu vi o quiosque, eu olhei para ver se você era você, Matheus, já pensou dono de empresa lá, não era. Mas depois eu falei, por que, que eu não tirei uma foto e postei isso, que é a loja do sapo? Então, a gente começa a entender essa história. Primeira coisa é o nome. Né? Quando eu te perguntei, você é sócio, amigo do Matheus, e a origem é porque é o apelido do Matheus, mas eu quis checar se você tinha um certo ciúmes, né? Que a loja do sapo vem do Matheus. Não, tranquilo. Isso foi tranquilo. E na questão da hierarquia, é muito comum primeiro, o nome. Olha o nome da sua empresa, é a identidade. Essa identidade é o que? CNPJ. Quando a empresa tem um CNPJ negativado, ela não vai para frente. Primeira coisa é você regularizar isso. Dai a César o que é de César. Ah, eu pago muitos impostos, mas paga. E aí veja direitinho o que eu tenho visto muito são sócios com problemas. Às vezes, o casal estão no contrato social da empresa, eles são sócios, mas separaram. Aí não divorciaram ainda porque são sócios. A empresa não vai para frente. Então, cuidado. Se tem um sócio, ele tem 5% na empresa, o outro tem 95%. Na lei do equilíbrio, os dois são sócios, tem que estar em pé de igualdade. Se um acha que é superior a outro, não tem equilíbrio. Então, quando se trata a empresa entendendo que ela tem alma, que ali tem uma energia, a sua empresa vai prosperar. Lei da hierarquia. Às vezes você demitiu um funcionário, ele era um funcionário de serviços gerais, era um faxineiro, mas tinha 30 anos que ele estava na sua empresa. A empresa até de porte médio, grande porte. O funcionário sai tão magoado que a empresa vem à falência. Reverenciar é tornar público quem é que chegou primeiro. Você pode ver que nessas empresas, de empresas de 40, 50 anos, quando você entra na sala dos diretores ou dos fundadores, tem lá aquelas fotos do primeiro fundador, do diretor. Essa empresa é uma empresa sólida, porque foi reverenciado aqueles que vieram antes.
Se sua empresa tem o nome da família, cuide disso, que você está carregando gerações e gerações aí dos seus ancestrais. E a lei do equilíbrio. Né? Então, quando você homenageia um funcionário, conta para os outros colegas, olha, o fulano está aqui, tem 10 anos que está na empresa, faz lá um coffee break, uma reuniãozinha, essa pessoa sente que ela faz parte. Outra coisa, Douglas, que eu vejo muito acontecer nas empresas, e eu pergunto para os empresários, e aí, lá é grupo, equipe ou é time? Geralmente vai de grupo para equipe. Time é quando todos da empresa sabem qual é a missão da empresa, quais as metas que a empresa tem. Aí todo mundo trabalha sentindo, fazendo parte. Bom, eu já estou para finalizar, Douglas. Estou muito feliz, assim, achei muito legal. Eu acho que com esse nosso bate-papo pode elucidar para vários empreendedores jovens como você, com o Matheus. Estou vendo que o Matheus está aí, meu abraço para o Matheus, Betiane. Essa galera, eu falo que é uma moçada nova que eu tenho recebido. E às vezes eu trabalho muito por indicação, eu falo, Cleide, não estou acreditando muito não, mas fulano pediu para eu vir aqui, vamos ver qual que é a sua. E é muito bacana, é muito desafiador, é a energia que vocês têm. E eu acho que dentro dessas leis sistêmicas, e trabalhar com verdade, com ética, a questão é só prosperar. Eu agora, já tem tempo, tá, o Douglas? Eu vejo a loja do sapo, eu já vejo. Eu estou achando que é sapo muito alegre, eu não tinha prestado atenção nele. E assim, sinto também fazendo parte, pode continuar contando comigo. Ô, gente, dê uma olhada no Instagram dos caras, tem milhares de seguidores. Outra coisa, eles pegam o seu equipamento em casa, trazem, e eu nem paguei 1% meu ainda, que dizer que é para eu testando. Então, como agora eu vou... Oi? Vai, vai. E agora, como que eu não vou indicar a loja do sapo para outras pessoas? Então, desejo tudo de bom para vocês e obrigada por essa oportunidade, né, de estar aqui também, colocando a minha cara a tapa, falando, mas dividindo assim, fica legal, fica leve, né, Douglas? Eu que queria, acho que nós temos os últimos 10 Te minutos, te agradeço agradecer também pela oportunidade, pelo trabalho que a gente está fazendo juntos, né? E tem muita gente, inclusive teve o Diógenes, é um colega meu, está perguntando se consegue fazer online. Acredito que sim, né, Cleice? Está tendo sessão online. Pode chamar ela lá, Diógenes. Isso, estamos fazendo live. Sim. Uhum. Uma coisa que eu queria para finalizar, Cleice, aí um depoimento mesmo, e até te fazer uma pergunta final. Eu acho que, né, logicamente, sua história, cada um tem sua família, e não tem como a gente comparar nem nada. Eu acho que o empreendedor ele tem algumas particularidades e algumas raízes ali, alguns sentimentos que se parecem, né? Normalmente é uma pessoa um pouco mais sozinha, é difícil ela encontrar pessoas parecidas para dividir as dores, às vezes ela chega e coloca a cabeça no travesseiro aí, ela fica lá sozinha com ele e tal, enfim. E ela tem, né, normalmente fala que esse empreendedor é meio doido, né, e dá um infarto, às vezes faz coisa errada, levanta, ele tira a força de onde não tem, enfim. E você vem se especializando, né, conversando com muitos empreendedores e tudo mais, fica claro, né, quando você fala aí um pouquinho da empresa, o seu conhecimento, até de gestão, de cultura de empresa e tudo mais, que você foi obrigado a evoluir nesse sentido. Então, eu acho que, né, é só o começo, a gente tem mais um ano pela frente juntos. Eu sou muito grato de Deus ter te colocado na vida, né, por mais que existe uma relação comercial, mas para mim não tem preço o que eu estou evoluindo, o que eu estou crescendo, né? Eu acho que eu estou com uma vontade de viver tão grande, sabe? Quando você está viciado em viver, quer melhorar, e obviamente tem que ter grana, tem que ver se dá para pagar, mas eu acho que o quanto a gente, né, tô falando no meu caso, tem evoluído, assim, para um dia, dois, para morte, tipo assim, não tem preço, sabe, Cleice? Não é algo que você consegue comprar, não é algo que você consegue, é uma faculdade mesmo, né? E que às vezes, no curto prazo, 6 sessões, 10 sessões, enfim, é algo que realmente é difícil de falar. Mas para finalizar, queria te agradecer. E se você quiser, né, falar mais alguma coisa em relação ao empreendedor em si, se isso faz sentido ou não, e essa questão de ressignificar o empreendedor é importante, mas queria te agradecer pela oportunidade, pelo seu espaço, pelo seu tempo aqui. E até a próxima. Continua fazendo live assim, que é legal. Convida depois o Matheus, o Carlão, o Luiz está aí na live também.
Eu tô com uma lista enorme, você precisa ver. Douglas, eu quero justificar, né, o tema da nossa live, as dores de um empreendedor. A primeira vez, em 2018, que eu ouvi essa palavra dor, foi com a Juliana Saldanha, a consultora de marcas, que foi fazer minha imagem, que eu comecei a ver que eu tinha que ir para a internet mesmo, porque já não tem jeito, né? Eu, aos meus 60 anos, com mestrado em linguística, professora, etc. Eu não vou ter mais aqueles auditórios, eu não vou ter mais aqueles cursos. O negócio é encarar isso daqui, e agradeço ao Bruno Leles, que está tendo a maior paciência comigo de me explicar o beabá. Mas, enfim, aí a Juliana falando para mim de persona, de dores. Cleise, quais são as dores? Juliana, eu não tenho dor nenhuma. Que dor é essa? Aí que ela foi me explicar a persona, e a minha persona são empresários entre 25 até 40 anos, essa moçada de startup, etc. Que eu tenho muita afinidade com essa faixa etária. E aí, a gente conversando, né, qual que é o tema para fazer o post, eu falei, as dores de um empreendedor. Porque, na verdade, as dores de um empreendedor é a dor do ser humano que é empreendedor. E quando ele se resolve, quando ele busca o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele vai levar. É muito comum eles fazerem uma. Eu dou uma explicação, como foi com você lá, eu acho que foi dominância cerebral, ou a lei da evolução espiral. Você, deixa eu tirar uma foto, posso levar? E aí, de você, do empreendedor, ser o multiplicador, levar essa teoria lá para a empresa, que às vezes a pessoa, o seu colaborador, o seu funcionário, ele está no lugar errado e ele não está desenvolvendo as habilidades que ele precisa. Então, traumas, né? Já tem empresas que estão investindo nos gestores comigo, no desenvolvimento pessoal, porque melhora a produtividade da pessoa. Ela precisa resolver essas crenças limitantes, esses traumas, essas fobias. Então, eu vejo o empreendedor não como dono da empresa, mas esse ser humano, quais são as dores dele? E essas dores é da infância, essas dores são atuais, ou ele está repetindo um comportamento do pai, do avô, do tio avô. Então, entender isso me deixa muito feliz, sabe, Douglas? Que, acima de tudo, eu estou executando a minha missão de ajudar as pessoas a alcançarem o próximo nível. Te agradeço demais, agradeço a paciência de todos e não percam, gente, amanhã já vou publicar a missão de vida do Douglas, tá bom, Douglas? Para vocês verem aí como que a constelação influencia. Muito obrigada, Douglas, e até mais. Valeu. Até. Tchau, tchau.